Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor enche o seu coração de fé e esperança neste nosso encontro de reflexão da palavra. Nestes últimos dias do ano litúrgico, continuamos a contemplar a fidelidade de Deus, cultivando a certeza da vitória do bem sobre o mal. Certos de que Deus nunca nos abandona. Celebremos com fé. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirige oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria atirada na cova dos leões? O rei respondeu: O que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: Não te esqueças, ó rei, que é lei dos medos e persas, que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse a ele: O teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel e os dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: Que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos inspira a reacendermos a confiança de que Deus está no comando da história e da nossa vida. A primeira leitura nos apresenta Daniel diante de um decreto cruel. Ninguém poderia fazer oração a qualquer Deus, exceto ao rei. Mesmo assim, Daniel permaneceu fiel, abriu suas janelas e continuou a rezar 3 vezes ao dia. Não se escondeu, não disfarçou, não negociou a sua fé, e por causa disso, foi lançado na cova dos leões. No entanto, ali, no lugar onde a morte parecia certa, a fidelidade de Daniel se encontrou com a fidelidade de Deus. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Essa leitura nos lembra que quando permanecemos fiéis, Deus permanece conosco. Mesmo quando tudo parece perdido, a mão de Deus nos guarda, nos livra e nos sustenta. Com o salmista, hoje continuamos a cantar o hino de louvor tirado do Cântico dos Jovens na Fornalha. É um convite a confiarmos. Se toda a criação louva o Senhor, se tudo o que existe proclama a sua grandeza, por que nós teríamos medo? Por que permitir que o desânimo vença a nossa fé? A criação inteira nos lembra que Deus está vivo, presente e atuante. No Evangelho, Jesus fala dos tempos difíceis, das perseguições e de sinais que causam medo. Entretanto, ele termina com uma palavra que precisamos guardar no coração. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Jesus não está nos preparando para o pânico, mas para a esperança. Mesmo quando o mundo parece estremecer, mesmo quando problemas se acumulam, mesmo quando as notícias são duras, nós somos chamados a erguer a cabeça, não a abaixá-la. Somos chamados a olhar para Deus, não para o medo. Irmãos e irmãs, muitas vezes nos sentimos como Daniel, pressionados, incompreendidos, atacados por todos os lados. Sentimos-nos como que estivéssemos na cova dos leões. Problemas que nos ameaçam, preocupações que nos cercam, desafios que nós não temos força para enfrentar. Mas o Evangelho de hoje nos lembra que Deus está conosco. Levantemos a cabeça. A libertação está próxima. A fé não elimina as lutas, mas ilumina o caminho. Neste dia, peçamos ao Senhor que, assim como fez com Daniel, Ele envie anjos para nos guardar, nos defender e nos conduzir. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos porque nunca nos abandonais, mesmo quando as provações nos cercam e a vida parece uma cova de leões. Neste dia, colocamo-nos diante de vós com tudo o que somos e tudo o que carregamos no coração. Vós conheceis as nossas lutas, medos e inquietações. Tudo queremos entregar em vossas mãos, Senhor. Recebe, Senhor, as preocupações com a nossa família, os desentendimentos, as angústias, as doenças que nos tiram o sono e os problemas que ninguém vê, mas só vós conheceis. Recebe as dificuldades financeiras, as contas que não fecham, os imprevistos que surgem, a insegurança diante do futuro e o medo de não conseguir o suficiente. Recebe o cansaço do dia a dia
a rotina pesada, a exaustão emocional, o sentimento de que fazemos muito e ainda assim parece não ser bastante. Vós sabeis o quanto nosso coração às vezes se sente fraco, recebe as dores afetivas, as feridas antigas, as relações quebradas, os pedidos de perdão que ainda não foram feitos e os abraços que ainda não aconteceram. Recebe, Senhor, a nossa saúde, medos de exames, diagnósticos, tratamentos e resultados. Pedimos que toqueis com vossa mão poderosa tudo aquilo que está doente em nós, no corpo, na alma e no espírito. Nós vos entregamos as incertezas do amanhã, o que não podemos controlar, as decisões que ainda precisamos tomar e os caminhos que não sabemos como trilhar. Senhor, confiamos em vós e cremos que estais conosco e que não nos abandonais. Aumentai a nossa fé quando ela vacila, sustentai-nos nos nossos tropeços e guardai-nos quando a tempestade parecer mais forte. Dai-nos, Senhor, a paz que o mundo não pode dar e o descanso que só encontra abrigo em vosso coração santo e misericordioso. Entregamos tudo nas vossas mãos e descansamos, porque sabemos que vós cuidais de nós. Protegei-nos, conduzi-nos e sustentai-nos com o vosso amor eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Permaneça firme na fé, confie em Deus e nunca deixe de olhar para o alto diante das dificuldades. Um dia abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.